Olá, estamos com mais um diálogo Relações Públicas Unisa. Hoje com a presença do professor Fábio França. Tudo bem, professor? Tudo bem. Vou falar um breve currículo do professor, doutor e mestre em Ciências da Comunicação e Relações Públicas pela ECA, Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, formado em Filosofia, Teologia e Psicologia. Tem diversos livros na área de Relações Públicas. Um deles o professor trouxe aqui para mostrar para a gente. Ele está trabalhando atualmente em 2 novas edições, mas é segredo. Então a gente vai conversar um pouquinho, tá? Sobre esse livro que já está em banca, né? Desde que tempo? A primeira edição foi feita em 2004 e a segunda edição em 2008. A segunda edição saiu revisada e ampliada. Estamos com uma pergunta de uma aluna da Estela Zago, que é do 5º semestre de Relações Públicas aqui do nosso curso. Uma das definições para público no dicionário é comum, mas a gente sabe que não podemos tratar os stakeholders de uma organização todos da mesma forma. Então, como separar esses públicos e qual o critério usar para priorizá-los? A definição de público está geralmente ligada ao assunto público, o espaço público, aquilo que é público. E também ela está ligada a público quando se aplica sobre os aspectos sociais. Nós falamos dos públicos que se reúnem porque têm um problema, querem discutir esse problema e chegar a uma solução. O público, ao contrário do privado, ele é algo que é estudado de uma maneira mais ampla na sociologia. Quando falamos de públicos das empresas, nós estamos falando daqueles grupos com os quais a empresa mantém relações. São grupos que são influenciados pela empresa e que também influenciam a empresa. E quando falamos de públicos de uma maneira específica, como, por exemplo, stakeholders, nós estamos falando de uma maneira mais estrita, explicando exatamente quais são os públicos com os quais a empresa mantém, de fato, relacionamentos e com os quais ela se comunica de uma maneira constante e permanente. Essa é a diferença, né? O que interessa, por exemplo, profissional de relações públicas, né, da área de comunicação, falar diretamente, estabelecer um elo de ligação com seus stakeholders, né? Que está dentro da opinião pública, né, professor? O profissional de relações públicas, o sentido de públicos em relações públicas é diferente do sentido de público do dicionário. O próprio, tem um autor, Solano Fleta, que é um autor da Universidade de Salamanca, ele diz que os públicos em relações públicas têm outra significação, porque nós estamos trabalhando diretamente com as inter-relações da empresa com grupos com os quais ela tem interesse e que participam das suas atividades. Ou eles prestam serviço à empresa, ou a empresa recebe deles informações e influências no trato, na interação entre essas partes. Quais são as ferramentas que nós podemos utilizar na área de comunicação para fazer esse elo de ligação, para falar, né, entre aspas, diretamente com esses públicos? Eu vi que o senhor ganhou pela Berge, né, a criação do jornal Caterpillar, né, teve 2 prêmios, criou também um vídeo jornal Momento Cat para Caterpillar. O senhor pode falar assim rapidamente sobre isso? Esses prêmios, eles se referem exatamente à mídia dirigida. O jornal, o telejornal, como se chamava antigamente, ou videojornal, que era o termo antigo, a gente fazia exatamente para o público chamado interno, para os colaboradores, que era o Momento CAT. E o jornal externo, o Caterpillar Hoje, a gente fazia para os clientes. Era um jornal direcionado para os clientes da Caterpillar e não para os públicos internos, embora esse jornal fosse distribuído também para os colaboradores da empresa. Eu vi que o senhor também tem um livro, Manual da Qualidade em Projetos de Comunicação, em coautoria com a professora Sidneia Gomes Freitas. Do que trata exatamente esse livro? Esse livro, Manual da Qualidade em Projetos de Comunicação, ele trata em profundidade da elaboração dos trabalhos de conclusão de curso.
Então ele aborda desde o início como o aluno deve trabalhar para fazer o seu projeto experimental ou trabalho de conclusão de curso. O interessante desse livro é que ele foi montado baseado exclusivamente em perguntas dos alunos. Eu fui colecionando as perguntas que eu recebia dos alunos em sala de aula e a partir de um certo momento eu resolvi responder essas perguntas por meio de um livro. Ele foi feito com a professora Sidneia de Freitas, porque a professora da USP, ela, da Escola de Comunicações e Artes, ela tinha feito uma pesquisa sobre os projetos experimentais e os trabalhos de conclusão de curso em algumas universidades brasileiras. Então nós unimos os nossos dois trabalhos. O meu trabalho era mais ligado ao estudante, o trabalho dela mais ligado à academia. E a fusão desses dois trabalhos é que gerou esse livro, Qualidade em Projetos de Comunicação. Agora, os públicos, o que tem de diferença nos públicos, mesmo reportando a primeira pergunta, é que nesse livro eu criei uma nova conceituação de públicos, porque geralmente as conceituações de públicos são imprecisas. Elas permitem que o mesmo público seja classificado em diferentes categorias. E pela pesquisa que eu fiz com empresários, eu levantei quais são as denominações dos públicos, quais os interesses dos empresários e como as empresas se relacionam com esses públicos. E, de acordo com essa pesquisa, eu consegui levantar uma conceituação que eu chamo de conceituação lógica, onde eu trato os públicos sob o ponto de vista do interesse das empresas, que é o interesse de negócios. Então, a empresa tem necessariamente públicos com os quais ela trabalha na sua atividade fim, que são os acionistas, são os conselhos de administração, os fornecedores, os clientes, os colaboradores. Todos esses públicos eu chamo de públicos essenciais. São aqueles públicos dos quais a empresa não pode prescindir para desenvolver o seu trabalho. E há uma outra categoria de públicos, que são aqueles públicos que prestam serviço à empresa, mas que não pertencem à empresa e não são essenciais na elaboração de seus negócios. Mas são públicos que eu chamo de não essenciais, porque esses públicos prestam serviços qualificados. E esses serviços qualificados estão na área de assessoria de imprensa, de comunicação, de relações públicas, não é? E áreas afins. E também uma outra categoria que é os públicos que compõem as redes de interferência. São todos aqueles públicos que podem interferir nos negócios da empresa. Por exemplo, os concorrentes da empresa. Por exemplo, os ativistas. Por exemplo, a mídia, com todo o seu poder, toda a sua força de opinião pública, né? Então, essas três, os públicos essenciais, os não essenciais e os públicos de referência representam uma conceituação nova, diferente da classificação de públicos internos e externos e também diferente da classificação de stakeholders, porque essa conceituação ela permite determinar o tipo de público, o tipo de relacionamento, os objetivos da empresa na relação com seus públicos, o tipo de relação, se é uma relação essencial de dependência ou de prestação de serviço, ou não essencial, ou de interferência. E também permite analisar as expectativas da empresa em relação aos públicos, como também as expectativas dos públicos em relação à empresa, que é um tema pouco estudado pelos comunicadores, porque não basta a empresa dizer os seus objetivos, ela precisa ouvir os seus públicos. Então, essa conceituação chamada de lógica, ela tem uma continuidade, ela pode ser aplicada a qualquer tipo de organização e permite também, como uma consequência, fazer um programa de comunicação exatamente adequado a cada público. Por exemplo, para cada público, eu tenho que ter uma política específica. Então, para os colaboradores, eu trabalho com a relação com os colaboradores. Com eles também eu determino que tipo de mensagens eu tenho que mandar para os colaboradores. Mensagens dirigidas, mensagens constantes, permanentes, sobre os negócios da empresa, sobre as ações da empresa.
e que meios eu vou utilizar para os empregados. Eu vou usar as publicações, vou usar encontros com os empregados, vou usar treinamentos, e dessa forma essa conceituação ela é diferente das demais na medida que ela permite um tratamento completo e amplo e também preciso em qualquer situação. No segundo bloco conversaremos com o professor sobre um case. Já voltamos, fique aí.